Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai continuar o nosso estudo na disciplina de produção do texto acadêmico, discutindo a estrutura de um projeto de pesquisa. Ao longo dos últimos encontros, das nossas últimas conversas, a gente tem discutido a estrutura do artigo científico. Então a gente já tem uma ideia de como produzir um artigo científico que vai mostrar ou vai dar publicidade aos resultados daquela pesquisa que a gente já realizou. Porém, para que a gente consiga desenvolver essa pesquisa, antes de mais nada, a gente precisa fazer um projeto. Então, o nosso projeto ele é anterior à pesquisa, né? Ele é o nosso planejamento de pesquisa. Enquanto o artigo científico, aquilo que nós estudamos, ele é a demonstração dos resultados encontrados, o projeto é o nosso planejamento para que a gente consiga chegar àqueles resultados. Então isso é o que a gente vai discutir nesse vídeo hoje de maneira bem objetiva. Muitos elementos do projeto são também elementos presentes num artigo. Por exemplo, metodologia, a questão da revisão de literatura, alguns aspectos assim são compartilhados entre o projeto de pesquisa e o artigo. São elementos compartilhados, ainda que não tenham exatamente o mesmo status, né, em ambos. Mas eu não vou então me delongar nesses aspectos que a gente já trabalhou, eu vou botar um pouquinho mais de atenção em alguns outros aspectos com os quais a gente não trabalhou ainda. Então, o primeiro elemento que a gente tem quando a gente se embasa aí nesse texto produzido pelas professoras Graciela Rendes e Desirê Motarrote é a identificação do projeto, os dados, né? Então, o projeto tem que ter um título, tem que mostrar quem são os pesquisadores, o campo de pesquisa. Então, são alguns elementos que dão a cara do projeto, né? Que são a identidade do projeto. Então, o primeiro passo é a gente fazer essa identificação, a gente colocar os dados que correspondem à identificação do projeto. Em seguida, a gente tem, segundo Mota Roth Rendes, os problemas, hipóteses e perguntas. Então, para que a gente vá desenvolver uma pesquisa, a primeira coisa que a gente tem é um problema, né? A gente tem um problema para resolver, por isso a gente vai fazer uma pesquisa, para tentar encontrar respostas. Então, esse problema a gente tem que apresentar no nosso projeto, né? Eu preciso descobrir por que os meus alunos ou por que os alunos da escola pública saem do ensino médio sem falar língua espanhola, por exemplo. O que acontece? Então, eu vou fazer uma pesquisa no ensino médio, tentando entender qual é a dinâmica, etc. e tal. Aí entra toda a minha metodologia, né, toda a minha revisão de literatura. Mas o primeiro passo é ter o problema. Então, esse problema é que vai nortear a minha pesquisa. No momento que eu tenho um problema, que eu sou movido a realizar a pesquisa, que eu tenho uma necessidade, né, para resolver, então eu posso estabelecer hipóteses, ou seja, vendo aquela situação, conhecendo de antemão aquela situação, aquele problema que me move, eu posso desenvolver algumas hipóteses de pesquisa. Então, eu vou considerar que, por exemplo, os alunos de ensino médio não aprendem espanhol na escola porque a carga horária é muito pouca, porque talvez os professores não estejam devidamente preparados, porque talvez os alunos não tenham interesse, enfim, eu posso desenvolver hipóteses. Ou eu posso desenvolver as minhas questões norteadoras, que são perguntas, né? A hipótese ela é feita em forma de afirmação, então ela tem um caráter mais determinativo, mais determinante, né? Enquanto as questões norteadoras ou as perguntas, elas são aquelas dúvidas, né? Porque
o meu problema é os alunos saem do ensino médio sem saber língua espanhola. Ok, então qual seria a carga horária necessária para que esses alunos pudessem aprender? Que dinâmica de sala de aula seria necessária? Então, eu vou fazer algumas perguntas que vão nortear a minha pesquisa, que vão dar um caminho para a minha pesquisa. Por isso são questões norteadoras ou perguntas, né? No meu projeto, eu também tenho que apresentar uma justificativa. Eu tenho que demonstrar no meu projeto que a minha pesquisa é importante. Então eu vou encontrar um nicho, né? Existem algumas pesquisas que trabalham assim, que trabalham assado, existem alguns dados sobre determinadas questões dentro desse campo de trabalho ao qual eu me proponho, mas existe uma brecha, existe uma falha, existe uma lacuna. Então eu tenho que justificar a necessidade do meu projeto. Então eu tenho que apresentar essa justificativa no projeto, né? A necessidade da minha pesquisa. Eu tenho que apresentar essa justificativa no meu projeto. Depois vem os objetivos. No momento que eu tenho um problema, que eu tenho a minha justificativa claramente especificada, eu vou então apresentar a minha forma de ação, a minha forma de trabalho por meio de objetivos. Então, o meu objetivo geral, e aí eu vou colocar um objetivo geral, é, por exemplo, de maneira bem ampla e genérica, entender por que os estudantes de ensino médio saem da escola sem saber espanhol. Então, objetivos sempre são trabalhados em forma de verbos em infinitivo, né? Eu inicio um objetivo com verbos em infinitivo. Então, entender, né? Descobrir, analisar, pesquisar, enfim, eu vou utilizar esses verbos para determinar, para organizar os meus objetivos. Então, eu coloco um amplo objetivo, que é o objetivo geral, e eu vou dissecando, eu vou esmiuçando esse objetivo geral por meio de alguns objetivos específicos, né? Dentro desse grande objetivo, para alcançar esse grande objetivo, eu tenho que dar pequenos passos. E esses pequenos passos serão os meus objetivos específicos, que vão me permitir alcançar esse resultado final. Bom, como no artigo, eu vou apresentar uma síntese da literatura relevante, quer dizer, é a minha revisão de literatura, eu vou apresentar alguns autores que vão ser importantes para que depois eu faça a discussão dos meus dados, a discussão dos meus achados na pesquisa, né? Então eu tenho que fazer uma revisão da literatura, uma síntese, né? Uma breve revisão de literatura nesse meu projeto. Apresentar a metodologia, como a gente já sabe, né? Metodologia quantitativa, qualitativa, quanti-quali, o tipo de trabalho que eu vou fazer, se eu vou trabalhar com entrevistas, se eu vou trabalhar com questionários, o tipo de entrevista que eu vou fazer. Então eu tenho que apresentar toda a minha metodologia, metodologia de coleta de dados, metodologia de análise de dados. Então, de acordo com o tipo de pesquisa que eu vou realizar, eu apresento a minha metodologia. Em seguida, no meu projeto, eu vou apresentar os resultados esperados, ou os impactos esperados, né? Eu vou fazer uma projeção, o que eu penso encontrar, isso de alguma forma se vincula às minhas hipóteses ou às minhas questões norteadoras. Então, o que eu penso encontrar por meio desta pesquisa. Então, no meu projeto eu já posso considerar alguns resultados ou impactos que eu espero obter com esta pesquisa. O que de bom vai trazer a minha pesquisa? E vou apresentar um cronograma. Isso é essencial, né? Eu tenho que colocar, por exemplo, realizar entrevistas ou visitar a escola. Vamos dizer, estou no início do ano, março, abril, vou visitar a escola e acompanhar as aulas. Maio e junho vou fazer entrevistas com alunos, com professores. Então eu vou apresentando um cronograma
de trabalho. Então eu tenho que ter esse cronograma claramente estabelecido para que eu possa me organizar e chegar a um resultado de pesquisa dentro de um tempo razoável, né, para apresentar os meus resultados. Em alguns casos, dependendo do tipo de pesquisa, eu tenho que apresentar o orçamento, né, o quanto eu vou gastar. Às vezes a pesquisa é financiada, tem um órgão de fomento que está auxiliando a pesquisa, então eu tenho que apresentar dados orçamentários, dependendo da pesquisa que eu vou desenvolver. A bibliografia, claro, né, os autores que estão me guiando, então todos esses autores que eu utilizei ali na revisão de literatura, na metodologia para orientar o meu trabalho, eu vou colocar na bibliografia. Então esse elemento também, né, como a gente já tem no artigo, a gente sabe que tem toda uma formatação, regras e tal que devem ser seguidas. Dois aspectos importantes que são vinculados ao projeto de pesquisa e que muitas vezes nós colocamos como um anexo ao projeto são os termos. O termo de consentimento livre esclarecido, também chamado TCLE, e o termo de confidencialidade. Esses dois termos são muito importantes. Em geral, quando a gente vai fazer uma pesquisa e essa pesquisa envolve seres humanos, ainda que seja uma entrevista, tá? Eu não vou fazer uma intervenção cirúrgica, por exemplo, né? Não é a minha área. Mas ainda que seja uma entrevista, isso envolve seres humanos. Então, no momento que envolve seres humanos, eu vou precisar, em geral, de uma autorização do comitê de ética, eu vou precisar passar por alguns processos para que seja autorizado pelo comitê de ética da instituição a qual estou vinculado, para que isso seja autorizado, para que isso seja permitido. Para que essa pesquisa, né, esse meu projeto seja autorizado, eu possa fazer com tranquilidade essa pesquisa junto à comunidade a qual eu estou ingressando para obter as informações. Então esses dois termos eles são muito importantes a gente apresentar de maneira clara, por exemplo, para o comitê de ética e para as pessoas que vão ser entrevistadas ou que vão responder o nosso questionário. O termo de confidencialidade é o nosso termo de compromisso. Nesse termo, e existem alguns modelos, né? Nesse termo eu vou me comprometer com o meu pesquisado, com aquela pessoa que eu estou pesquisando, de que o seu nome, de que as informações que ela vai prestar não vão ser divulgadas abertamente, que não vou dizer assim, o fulano falou mal do outro, né? Essas informações vão ficar restritas para mim ou para o meu pequeno grupo de pesquisa que vai saber quem são as pessoas envolvidas e tal, mas os nomes, aquelas informações não vão ser divulgadas de maneira talvez a constranger aquela pessoa ou a prejudicá-la de qualquer forma. Então, esse é o meu termo de compromisso, o termo de confidencialidade. E o termo de consentimento livre esclarecido é um termo que a pessoa que eu estou entrevistando, a pessoa que está respondendo ao meu questionário, vai firmar, dizendo que ela conhece todas as implicações da minha pesquisa, que ela entende o que eu estou fazendo, ela entende, está consciente dos passos da pesquisa, que ela está consciente do tipo de pesquisa que eu estou fazendo, do tipo de entrevista que eu estou fazendo, que ela está plenamente consciente disso tudo e que ela está realizando esse trabalho, que ela está colaborando com a minha pesquisa de uma forma absolutamente livre, sem qualquer constrangimento, sem qualquer pressão, né? Que ela realmente se dispôs a colaborar com aquilo livremente. Então, esses dois termos são bastante importantes. Bom, gente, de maneira bem sintética, né? É isso que vocês têm aí no capítulo. É importante que vocês leiam com bastante atenção esse capítulo da obra desenvolvida pelas professoras. Tem muitas informações bem relevantes, tem exemplos bacanas ali para a gente se guiar. Então leiam com bastante atenção. Esse vídeo aqui serve como um apoio para vocês terem uma ideia geral, mais como uma introdução mesmo ao tema. E no ambiente a gente continua conversando, trocando ideias. Vocês podem postar dúvidas de vocês e eu vou estar à disposição para a gente ir conversando, ok? Então é isso, desejo a vocês uma boa leitura, bons estudos e um bom trabalho. Um abração.